Olá a todos, aqui quem fala é o pequeno narrador para prestar um depoimento do porquê eu escolhi ser torcedor do Vasco. Um depoimento desde já que é só possível graças ao Quatro Linhas e um Ponto de Vista, a quem eu agradeço de coração, porque se não fosse ele eu não me abriria, eu não me abriria sobre isso nas minhas transmissões. Eu nunca que iria revelar qual era o meu clube de coração. O que me fez ser torcedor do Vasco? Em primeiro lugar, o meu pai. O meu pai é torcedor do Vasco, apesar de já não acompanhar tanto o clube quanto acompanhava ele na adolescência, ele é torcedor do Vasco. Porém, como como ele não é muito ligado ao futebol, quanto eu, por exemplo, ele não impulsionava, não incentivava os seus filhos a seguirem o caminho dele de ser vascaíno. Segundo ponto, minha mãe. A minha mãe, apesar de ser fluminense, me impulsionou fortemente a ser vascaíno, porque se eu me transformasse em botafoguense, tricolor ou flamenguista, o meu pai seria o único na família vascaíno. Ele ficaria por si só, sozinho. Minha mãe falou assim, não, tem que ter, tem que ter pelo menos um membro da família vascaíno pra ter, assim, uma ligação mais forte com o filho, etc. E também por isso que me impulsionou a ser vascaíno. Um fato marcante na minha história como torcedor, tem muitos. Tem muitos. Eu vou citar aqui alguns. A escapada do rebaixamento em 2023, principalmente. Era um jogo de madrugada, eu não consegui ver o jogo. E o Vasco ganhou, graças a Deus. Mas eu vou citar um importantíssimo e que até hoje me traz memórias. 2 de dezembro de 2019. Foi a minha última vez pisando no estádio São Januário. Um jogo entre Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que já não valia de nada pro Vasco. O Vasco estava ali no meio da tabela, já tinha ali o futuro traçado, não rebaixava. E o Cruzeiro, desesperado, procurando qualquer pontinho que seja para escapar o rebaixamento. Eu lembro desse jogo como se fosse ontem e eu lembro que o Vasco ganhou aquele jogo. 1-0, o gol foi de Fred Guarim, a contratação daquele ano, depois nunca mais vi, né? O gol de Fred Guarim logo no começo do jogo, um jogo que depois só deu Cruzeiro e terminou 1-0 pro Vasco. E o porquê eu me considero um vascaíno apaixonado. Eu vim para Portugal, né? Pouco tempo depois de eu ir a esse último jogo esse último jogo em São Januário, é o que eu quero dizer. Que foi dia 2, eu viajei para Portugal dia 31, na verdade, de ano. E desde aquele momento eu sempre acompanhei o Vasco. Eu sempre acompanhei o Vasco. Porém, nunca conseguia ver porque eu não tinha acesso a Globoplay até recentemente, né? Até recentemente. E eu me considero um torcedor vascaíno apaixonado por causa disso. Porque independentemente do horário que seja o jogo, porque aqui em Portugal, a diferença de horário entre Brasil e Portugal varia muito consoante o horário de verão aqui. No horário de verão a diferença chega a 4 horas, no horário de inverno chega a 3. Ou seja, tem jogos que são, por exemplo, no meio do campeonato, em julho, junho, que são a meia-noite, 1 da manhã, horários muito extremos. Ou então, como eu tô diferente nesse tempo, não faz muita diferença. Mas se for, vamos pôr, por exemplo, outubro. Tem jogos, por exemplo, em outubro, que é meia-noite, meia-noite e meia, 10 e meia da noite aqui em Portugal. Horário que eu devia estar dormindo porque no dia seguinte eu tenho escola, né? Eu vou lá, pego no meu computador, ligo no Globoplay e vejo o jogo do Vasco de uma forma silenciosa, sem fazer barulho, lógico, para não acordar os meus pais, mas vejo o jogo do Vasco independentemente do horário. E se eu não consigo ver, muito provavelmente porque eu tô cansado, ou então porque, tipo, meus pais falam, não, você não vai ver esse jogo, não. Eu acompanho mesmo assim, acompanho sempre o resultado e procuro sempre saber notícias do Vasco, quem é que o Vasco contratou, quem é que o Vasco vendeu, como é que o Vasco tá jogando. Eu sempre procuro saber disso.
Um outro exemplo é, exatamente nesse ano, eu tava vendo os jogos do Campeonato Carioca, né? Jogos do Campeonato Carioca ainda com um time alternativo, totalmente alternativo. Eu vi dois jogos do time alternativo do Vasco. O jogo contra o Nova Iguaçu, em que o Vasco era visitante e jogou em São Januário, vai entender. E o jogo contra o Boa Vista. Curiosamente, os dois acabaram em empate em 1-1. E eu acho que é por isso que eu me considero um torcedor apaixonado. E assim eu termino esse meu depoimento. Agradeço ao Quatro Linhas e um Ponto de Vista. E até a próxima. Muito obrigado.